Ok. Ok. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento especial que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu peço a tua graça, Deus, e misericórdia sobre a minha vida, ó Deus. Que o Senhor possa me usar para servir, ó Deus, esses irmãos, para a glória e louvor do teu nome, meu Pai. Pai, eu te peço também que o Senhor venha abrir a mente e o coração de cada um para compreender, Senhor, para fortalecer, para animar, mas sobre a tua palavra, Jesus. Assim eu oro também e te agradeço por tua infinita bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, estou aqui. Eu não vou mentir, eu não sei exatamente qual é o número de treinamento é esse. Aqui a gente tem alunos de outras vezes, né? Também a Edvânia, a minha mãe, a Leise. Então, a gente fica feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Débora. Essa aqui vos fala, e essa aí da foto também. Eu sou esposa do Luan, mãe do Marcos. Marcos é o mais velho. Levi e Matias é o bebê. A foto está um pouco desatualizada. Nós somos missionários aqui em Lagoa de São Francisco, aqui no Piauí. Eu também sou pedagoga. Trabalhamos aqui no projeto também. Trabalhamos com missões Eu trabalho com missões desde a adolescência, e o Senhor tem nos levado a cuidar de crianças em todo esse nosso ministério, a estar evangelizando e discipulando crianças. Nós vamos começar hoje com um plano... Oi? Já está gravando. Vamos com um plano mestre de evangelismo. Quem tiver aí com um documento pode abrir, ou então pode só me acompanhar aqui pelo computador. Gente, antes de mais nada, existe um dicionário chamado Webster. Esse dicionário, ele foi feito ele é um dicionário que tem definições cristãs, muito, muito, muito bom. No Webster, o físico dele é extremamente caro, mas a gente encontra ele na internet, um link na internet com algumas definições. E ele tem uma definição de criança. O que é criança? Ele é em inglês, mas você pode traduzir. Eu posso até depois mandar um link lá no grupo desse dicionário, porque ajuda muito na nosso planejamento, nas nossas definições nas nossas aulas. Então, eu peguei para vocês a definição de criança. O que é que o Webster vai falar sobre a definição de criança? Um fraco em conhecimento, experiência, julgamento ou realizações, como ele é uma criança. Então, Jeremias, ele até falou, não posso falar, porque sou apenas uma criança. Isso falando não do físico dele, da idade dele, mas realmente de fraco em conhecimento e experiência, ele querendo fazer essa comparação. Então, a criança, ela precisa ser orientada, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser direcionada. A criança, por si só, ela não nasce boa, o homem não nasce bom, e ela precisa de uma direção, ela precisa assim, de ensinamento. E o Senhor Jesus, ele, nosso mestre, ele é o nosso principal modelo em tudo, né? Para agora, vocês conseguem ver, né? Nosso modelo em tudo. Então, ele é que nós vamos olhar agora. Nós vamos olhar para Jesus agora, como nosso modelo. Botar aqui, exibição da página. Então, nós vamos ver o Senhor Jesus. Primeiro, gente, vamos olhar para Jesus, quem ele é, as qualidades que o Senhor Jesus tem. Nós vamos ver algumas referências aí, você pode estar aí com sua Bíblia verificando, tá? Posteriormente. Então, ó, o Senhor Jesus, santo e obediente ao Pai. Ele vivia uma vida de oração e confiança plena em Deus. Tem um pastor amigo nosso que ele fala até assim, Jesus gastava mais tempo orando do que resolvendo problema.
Então, ele tinha essa comunhão e confiança em Deus, a comunhão que era ele, filho de Deus Pai, e também realizado esse relacionamento através da oração. Amigável, cordial, receptivo, né? Recebiam as pessoas, principalmente os mais fracos, se importavam com as pessoas como indivíduos, não como uma carrada de gente, como a gente diz aqui no Piauí, uma carrada de bode. Não, ele realmente se importava individualmente com cada um. E é importante saber que existe uma diferença, gente, sobre individualismo e individualidade. Então, quando a gente vai falar sobre os princípios do Senhor, a gente não pode esquecer da individualidade, né? A personalidade, como é cada um, como o Senhor criou cada um características próprias. Então, o Senhor Jesus, ele via as pessoas nessa individualidade de cada um, como eles ouviam, como eles prestavam atenção, como eles podiam entender melhor. Então, o Senhor Jesus, ele se importava. Amável, falava a verdade de maneira delicada, servia com prazer, respondia com sensibilidade às necessidades do que os rodeavam. Tantas vezes a gente vai ver que Jesus, às vezes, cansado de tanto pregar, mas ele, mesmo assim, ainda tinha misericórdia daqueles que tinham necessidade de cura, de libertação. Porque a gente sabe que Jesus ele veio como um homem, né, gente? E ele também cansava o físico, mas mesmo assim eles se importavam com a necessidade de cada um. A gente vai ver na multiplicação dos pães, ele se importava com a necessidade de fome daquela multidão, né? Um dos discípulos fala, eita, mas a gente não pode nem mandar eles ir embora, que eles vão cair pelo caminho de fome. E ele realmente se importando com eles. Vocês estão conseguindo ver a imagem do... Sim? Estão conseguindo ver direitinho? Sim. Ok, obrigada. Sim, tá ótimo. Pronto. E os princípios de ensino que ele demonstrava. Dominava bem o tema, né, que ele ensinava, de forma ordenada e por completo. Ele não deixava nenhum, assim, como é que se diz? Ele concluía o que ele ensinava para a compreensão daqueles que ele queria alcançar. Ele integrava-se ao tamanho da audiência. Se eram multidões grandes, se era poucos, se era individual. A gente vai ver com o Nicodemos, que ele só era ele e o Nicodemos na madrugada, né? Ele considerava a condição dos ouvintes e a necessidade dos ouvintes, daqueles que estavam com ele. A moça lá do poço, a mulher lá no poço, ele sabia que aquela mulher ia estar lá, então ele sabia como falar com ela, e ele considerava toda aquela situação que ela estava vivendo de adultério, né? E prostituição. Ensinava a verdade de maneira objetiva, poderosa e clara. Não tinha medo de falar a verdade. A gente vai ver com a característica dele que ele é amável, né? Mas isso, ser amável, não significa ser fraco, tá bom? E ter uma forma poderosa de falar não significa ser ignorante, tá bom? Então, ele ensinava de forma bem objetiva, poderosa e clara, incluir ilustrações vívidas e estimulantes, né? Que eram as parábolas. É muito interessante aqui, na nossa, que a gente pode ver, é que às vezes a criança, a gente não vai lá citar um pecado que não é de acordo com a idade da criança, né? A gente vai falar, do pecado do roubo, do pecado da mentira, da desobediência, não falar, o pecado do adultério. Uma criança, no sentido da prostituição, não vai haver um sentido para ela naquele momento. Não desviar do objetivo, começava a falar da criação e depois terminava lá na coisa nada a ver, não. Ele sempre estava naquele objetivo que ele tinha o foco de transmitir para as crianças, desafiava, mas ele não forçava, e ele glorificava o Pai, esclarecia e encorajava seus alunos. Ele sempre
estava de forma que ele veio de forma para glorificar a Deus. Não veio por... todo mundo sabe, conhece a história de Jesus, né? Então, Jesus ele não veio apenas para manifestar a sua bondade dele, mas ele sempre levava a glória a Deus. O próprio Cristo levava a glória a Deus. Não, eu não sou bom, bom é Deus. Então, Cristo ele sempre estava transferindo a honra e a glória ao Pai. E ele usava vários métodos, principalmente esse da vivência, né? Do relacionamento. Cristo ele estava ali junto com eles, ele respondia questões, ele levantava questões, ele usava o concreto, o abstrato, usava parábolas, símbolos, fazia palestras, dava exemplo, era exemplo, foi exemplo, é nosso exemplo, fazia desafios, né? E usava sempre as escrituras, tudo dentro da palavra do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso mestre, o maior exemplo que há. Nele não tem falha nenhuma. E em sua grandeza e graça, ele habita em você. E ele te capacita para a obra dele. Ele, o maior exemplo de todos, Cristo Jesus, ele habita em você. Ele reina e ele pode estar te usando no crescimento do reino dele. E prova disso, gente, é que o Senhor ele já tem despertou cada um de vocês para estar aqui nesse momento, a gente junto, aprendendo para a glória dele, para servir. Então, vamos refletir em algumas questões sobre o mestre. Eu tenho me esforçado para ter as qualidades pessoais do mestre. Minha vida, realmente, eu em vida, né? Minha vida cotidiana, eu que sou. Eu me esforço para ser como mestre. Sigo os seus princípios de ensino e de vida. Me dedico em aprimorar os métodos e variar os métodos. Busco sempre o interesse do meu pai na salvação dos pequeninos. Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação, porque é necessário fazer o serviço do reino de Deus com excelência, né? Ontem nós estávamos no povoado e o Luan compartilhando a palavra, né? Que o Senhor Jesus ele falou: olha, se vocês ouvirem, vocês vão ser felizes. Se ouvirem e praticarem aquilo que eu ensino, vocês vão ser felizes. Então nós precisamos ouvir, aprender para poder sermos felizes glorificando ao Senhor. Nós precisamos estar nessa prática constante de buscar Ele na excelência do reino dele. E aqui em Romanos vai dizer que como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Gente, eu não sei a realidade de onde você está, mas uma certa vez, há muito tempo, eu falei, as pessoas falavam, e eu cheguei a acreditar nisso, todo mundo já ouviu falar de Jesus, todo mundo sabe quem é Jesus. Mas não. O que as pessoas sabem, em geral, é só as histórias do Natal, né? Da Páscoa, assim, Jesus é o Filho de Deus, mas realmente não conhecem a Jesus, não sabem quem é Jesus, não sabem, Jesus vai te salvar, salvar de quê? Chega para alguém e pergunta assim, Jesus, quem é Jesus para você? Jesus é meu tudo, Jesus é o Filho de Deus. E isso, pronto, acabou. Mas as crianças precisam saber, precisam conhecer Jesus, saber realmente quem é, se tornar amigo dele. E isso só vão ouvir, só vão crer se alguém pregar, se alguém ensinar. Olha o que a gente falou no início. As crianças, elas têm falta de conhecimento, né? Ler novamente. São fracos em conhecimento, experiências, julgamento ou realizações. Então, elas precisam ouvir. As crianças também precisam ouvir o Evangelho. A criança no ensino de Jesus. Nós vamos meditar em Mateus 18, 1, 14. Se você tiver com sua Bíblia aí, Mateus 18, 1, 14.
Ah, eu não sei não. Vou abrir, gente, aqui. No celular, a letra maior. Mateus 18. Nós vamos ler o maior no reino dos céus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino do céu. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Só aí a gente já dá aquele que recebe, recebe a Cristo. Recebe uma criança, recebe a Cristo. Continuando. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte e joga fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor que você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Versículo 10. É porque eu quero pegar todo o contexto, para a gente não pegar versículos saltados, tá? Fiquem atentos, para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa dessa do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um desses pequeninos. Irmãos, olha o que Cristo está falando. Cristo usa uma criança como exemplo de humildade, né? Que eles, como assim? Deixa eu abrir aqui. Como exemplo deixa essa Bíblia aberta, tá bom? Cristo, ele vai usar as crianças como exemplo de humildade. E como assim? Que as crianças, elas são mais fáceis de ser governáveis. É certo que hoje em dia está complicado as crianças. Eu acho que a gente também foi complicado com nossos pais. Mas a gente precisa olhar as crianças. Tem gente que fala assim, a criança é uma esponja, ela consegue absorver tudo muito mais fácil. E realmente as crianças, elas são mais humildes. As crianças, você imagina que tem a criança, quando ela é salva, ela vai ter a vida toda para servir ao Senhor. Então, se ela aprende ali, se a gente consegue inculcar na cabeça e no coração dela, ainda quando ela, do pequenino, gente, vai ser muito melhor para ela enfrentar as dificuldades. Então, a criança, ela é mais humilde, ela é mais governável, ela é fraca de conhecimento e apta para aprender. Ele usa também aquele que recebe uma criança, em nome dele está recebendo quem? A ele, a Cristo. E aí eu pergunto para você, se você está recebendo um Cristo em sua sala, em sua casa, você está ali com uma criança, se você está ali com Cristo Jesus, como é que você trataria ele? Você ia tratar da melhor forma. E muitas vezes a gente pega uma criança e bota ela no pior lugar, se tiver num culto ou algum outro lugar, mas a criança a gente se ajeita e de qualquer forma, né? Mas não, as crianças, o Senhor Jesus, que é aquele que recebe a ela, está como recebendo a ele. Então, a gente precisa tratar da melhor forma as crianças também, né? Porque a criança não se... só foi uma queda. Só está chorando por besteira. E não é dessa forma, né? A gente precisa tratar como trataria o Senhor Jesus. Não seja empecilho para a salvação de nenhuma criança,
com maus exemplos e as ignorando, mesmo sendo apenas uma. Vocês querem ver uma criança ficar apaixonada por um adulto, no sentido assim de, eu vou me sentir... É você dar atenção. É você dar atenção para a criança. Gente, a criança vai se sentir tão especial que ela vai te amar pro resto da vida. E ela vai te perdoar também por alguma coisa que você vai fazer. A criança, ela gosta de ser vista. Quem é que não gosta de ser visto, gente? Quem é que não gosta de receber atenção? Você gosta que as pessoas se importem com o que você está sentindo, com o que você quer. Então, as crianças da mesma forma. Então, toda criança que tiver ao seu alcance, busque-a. Busque-a. Se for vizinho, se for sobrinho, se for primo, se for seu irmão. Tem gente que tem irmão menor, né? Se for seu irmão, os filhos, nossos filhos, nós precisamos buscar. E o Spurgeon, Charles Spurgeon, ele diz, as crianças na graça têm que crescer, aumentando a capacidade de saber, ser, fazer e sentir, para chegar ao maior poder recebido de Deus. Portanto, acima de tudo, precisam ser alimentadas, precisam ser bem alimentadas ou instruídas, porque correm o risco de sua fome seja satisfeitos com erros, perversamente. Gente, eu já vi até uma imagem essa semana, que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Porque acontece? A juventude, a criança, como eu falei, como ela está fácil de absorver tudo, se você chegar com a palavra, vai preencher com a palavra. Mas a influência que a gente está aí de internet, de TikTok e tudo mais, vai ocupar aquele coração da criança se a gente não chegar logo. Se a gente não ocupar com a palavra de Deus, como Jesus. Entendeu? A nossa juventude, ela está suscetível a essa má doutrina, como diz o Spurgeon, que quer ensinemos a verdade ou não, os jovens cristãos, o diabo com certeza ensinará o erro. Eles o ouvirão de algum modo, mesmo que sejam vigiados pelos mais cuidadosos guardiões. O único meio de evitar que o joio entre na pequena caneca de medidas da criança é enchê-la até transbordar de trigo bom. Assim, que o Espírito de Deus nos ajude a fazer. Quanto mais for jovenzinhos, quanto mais for ensinado aos jovenzinhos, tanto melhor, pois isso evitará que sejam desencaminhados. Então, nós precisamos agir hoje, é agora. Antes, gente, não há educação neutra. Nossas crianças vão passar de segunda a sexta na escola, ouvindo filosofias. Não imaginem vocês, a escola é só escola. Não há educação neutra. Então, enquanto elas estão lá, você precisa de outra forma estar ensinando a elas, estar atacando do outro lado. É o inimigo de um lado contra do outro. Colocando a palavra de Deus em oração no coração delas. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E agora que eu quero trazer para vocês como nós devemos ser, nós trouxemos como é o mestre, né? E como nós precisamos ser também. Vai ter um PDF. O evangelista de criança, qualidades espirituais. Vamos começar. O evangelista de criança, ele tem que ser nascido de novo, gente. Ter certeza da salvação, dar bom testemunho de cristão, cuidar de sua vida devocional, né? A vida devocional, buscar o Senhor todos os dias em devoção a Deus, relacionamento pessoal com o Espírito Santo e procurar crescer sempre em santificação. Parece óbvio, não é? Mas quero fazer um adendo aqui, eu não sei, são vários contextos, né? Então vale ressaltar. A igreja, chega alguém, é novo convertido, vamos colocar com as crianças. Não dá. Para começar esse novo convertido, ele precisa aprender o evangelho, aprender a palavra de Deus. Tá bom? Depois ele ensina. Mas, realmente, as pessoas precisam estar aptos a pregar o evangelho, conhecendo o evangelho. Então, não tem como a gente colocar um novo convertido lá com as crianças. Então, precisa ser nascer de novo. Uma pessoa tem crescido bem no evangelho e tal, está entendendo,
realmente tem buscado ao Senhor e tal, ok. E a gente está precisando muito, a gente está precisando muito de ajuda, muito de ajuda. Coloque como auxiliar, tá bom? Mas não professor oficial, ok? Com o decorrer, vocês vão entender o que precisa realmente para esse professor estar ali, na direção de uma sala com crianças, tá ok? Qualidades morais, ser humilde, humildade, né? Pronto para ouvir, respeitar sugestões e ideias dos outros, ser fiel aos princípios bíblicos, aos princípios da igreja, aos princípios da família, né? Da sã doutrina e ser responsável, tá? Gente, humildade, como eu falei, não é ser bobo, tá? É a questão de ouvir, de estar atento. Ah, a pessoa é muito proativa e tal, fala. Isso, ok, é tranquilo. É uma pessoa proativa, mas é humilde, entendeu? Não é ignorante, não trata mal as crianças, não trata mal os outros, tá bom? São qualidades morais que precisa ser. Pontual, gente, pontual. E se preparar e avisar com antecedência. Ela precisa ser alguém que a gente pode confiar, basicamente, né? Moralmente falando. Intelectual, qualidades intelectuais. Débora precisa ter um curso de pedagogia. Ou então ter um curso daqueles bem ter ido para a capital para estudar evangelismo de criança. Não. As intelectuais significa que seja dedicada a estudo principalmente da palavra de Deus. Ser alguém que esteja sempre estudando, sempre procurando se informar da palavra de Deus, estudando bons livros, né? Se preparando para dar aula com antecedência, conhecendo essa doutrina, buscar os métodos para enriquecer a aula. Não precisa a gente ser pedagogo para encontrar métodos, alguns métodos para estar ajudando, né? No que fazer na sala de aula. Métodos para estar enriquecendo tem na internet, pessoas confiáveis no Instagram, né? Também, pessoas de boa índole. Gente, pronto, desligar o microfone. Caso alguém queira falar, você tem acho que reações aí. Aí você pode levantar a mãozinha, fazer alguma reação, levantar a mão, que aí eu consigo ver. E você, caso queira falar, tá bom? Eu não consigo ver todos vocês, então é preciso apertar nessas reações para a gente poder ver. As qualidades sociais. Amar e compreender as crianças, ser simpático, entusiasmado com a missão, que é aquela pessoa animada em estar servindo, porque tem gente que, de novo é eu na sala das crianças, de novo sou eu na escala, ou então aquela coisa assim, que vai empurrando. Gente, eu falo isso porque eu vivo, não estou dizendo que a criança é mas a gente vê que existe muitas necessidades, às vezes, de professor, e a gente quer muito que as pessoas nos ajudem e tudo mais, mas não dá para forçar a barra, gente. A gente vai criar mais dor de cabeça. Compreender, amar as crianças, ter esse entusiasmo com essa missão, paciente, ser perseverante, acompanhar o resultado das crianças, buscar relacionamento com a família. Então, o que acontece? São muitas histórias e muitas histórias dentro quando a gente está evangelizando crianças, né? A gente está cuidando e discipulando de crianças. E o inimigo, ele sabe da grande missão que isso é, estar cuidando desses pequeninos. E ele vai fazer de muitas formas para poder tentar te desanimar. Ele vai te superlotar, ele vai te cansar, ele vai talvez usar uma irmã ou irmão para poder te desanimar, para poder falar algo com você, para você ficar chateado ou desanimado. Talvez você, sei lá, até enfrentar até a própria família da criança, né? A gente já aconteceu aqui, a gente não vai comprar briga com a família, né? Mas do pai não deixar a menina vir de jeito nenhum. E a gente foi para oração. E a gente foi procurar algumas outras formas
de ludibriar mesmo o homem, porque realmente é uma situação muito triste, né? Daquela família. Toda a família sofria com a situação desse homem. Então, o Senhor foi nos dando estratégias para poder alcançar essa menina. Hoje ela já está mocinha e, graças a Deus, está melhor a situação dela com os pais. O pai dela está mais tranquilo. Então, isso é um programa de rádio com as crianças na outra cidade que a gente morava. Eu ainda usava aparelho. Ok, gente. Nesse primeiro momento, hoje, eita, o tempo passa rápido, é 8h30. Nós vamos falar sobre o programa de uma aula, tá? E principalmente sobre os cânticos, tá bom? Dentro do curso que eu estou falando do treinamento, a gente vai falando sobre sendo professor de Ministério Infantil de sala, como também eu vou dando sugestão aos pais como discipular em casa. E para começar, falei bastante sobre professor em sala, eu quero mostrar para vocês, aos pais, aqueles que querem discipular os seus filhos, as crianças, sobrinhos, eu vou tirar bem aqui a tela, para vocês poderem me ver melhor. Como é que tira? Paulo, fazer. Não é pausar, não. Irmã, tá sem áudio e também é só apertar o stop aí no meio da tela embaixo, que sai a apresentação e fica a sua tela só. Vamos aqui, gente. Pronto. Ó, esse livro eu usei com o Marcos e vou usar agora com o Levi. Vou usar agora também com o Levi. É um livro, ele é da editora Fiel. O Evangelho para Crianças. Ele vai ter um basicão, assim, bem bom. Quem é Deus? O que é o pecado? E vai ter a vinda de Jesus também, ó. E é bem sério mesmo. Jesus, quem é Jesus? Arrependimento e fé. Eu fui com o Marcos dia a dia. Não, quer dizer, não tem dia, tá? Mas eu fui tópico por tópico com ele, ó. Deus. Aí eu fiquei só nisso aqui, nesse primeiro aqui. Um dia. No outro dia, foi esse. Peraí, só um. No outro dia, já foi esse aqui. Ó. Então, ele é um basicão do Evangelho. Ele é até segunda edição, se eu não me engano. É, segunda edição. Tem a primeira edição dele. Eu não sei quanto ele está agora, porque eu comprei o Max tinha 3 anos, eu comecei a falar com ele realmente com 3 anos. E o que acontece? Eu pedia para ele ilustrar. Até mesmo poder olhar as imagens que a gente tinha. Vou mostrar aqui para vocês. E registrei. Depois eu encadernei. Fui fazendo. Ao pecado, um a um. Criação. Eu até vi aqui interessante, ó. O bebê de Jesus, ó, a gente fez. Ele era pequenininho. Marcos não tinha nem 4 anos aqui ainda. Então, ele registrou de várias formas. Chateado com o pecado, a gente foi registrando
E depois eu mandei encadernar. Somos incapazes de pagar de Deus pelos nossos pecados. Aí todo mundo triste porque é pecador, né, que o dinheiro cortado, e aí foi ilustrando, foi salvando. Hoje, o que a gente tem usado com ele é a leitura bíblica diária, de livro de Salmos e Provérbios. Provérbios é um livro de conselhos, né? Então, a gente tem lido junto com ele, com o Levi também e o Matias, né? Ouvindo, vamos ter que ler de novo, de novo, de novo, porque são 3. Então, um está entendendo, o outro não, e o outro menos ainda. Então, daqui a pouco tem que ler de novo com o do meio, depois com o mais novo. Então, isso os irmãos podem estar procurando, porque às vezes eu me pedem, né? Um devocional para fazer. Gente, é Bíblia. Bíblia e o Evangelho para a criança primeiro entender quem é Cristo. Isso a gente faz em casa, porque já são crianças que conhecem as histórias bíblicas, né? Já acompanham as histórias bíblicas. Então, dentro de casa, você pode estar ensinando o Evangelho e depois você volta lá para o básico de Gênesis, né? Os principais de Gênesis para a criança entender tudo. Continuando. Então, vamos continuar aqui. Nós temos aqui um programa básico, simples, do tempo, né? De uma lição. Criança, gente, a atenção é desse tamanhozinho. E quanto mais nova é a criança, menos a atenção. A atenção demora muito menos tempo. Esse aqui, então, é um programa geral, tá? Mas a gente precisa adaptar de acordo com a idade. Isso aqui eu dei só um tempo tem 60 minutos, mas às vezes você pode ter menos tempo na sua igreja ou com a sua criança. Um tempo de uma aula, tá? Programa de aula. Abertura 2 a 3 minutos, sejam bem-vindos. Vamos orar e tal. Chamada, pode fazer a frequência. Tem uma brincadeira que você pode fazer para falar o versículo na entrada da aula passada, né? A senha é o versículo da aula passada, o versículo das aulas. Às vezes o versículo dura umas 4 semanas, né? 4 a lição acompanha, então você pode colocar como senha para entrar em sala de aula. Anota no papel e manda faz um marca-página. Eu gosto de fazer toda a abertura de conteúdo, de versículo novo, eu faço marca-página. E como a Bíblia das crianças são menores, pelo menos daqui, aí eu faço eles pequenininhos para eles levarem para casa personalizado. Adesivo, eu imprimi em folha adesiva, um quadradinho para eles colocar na parede, no caderno da escola e por aí vai. Os cânticos, 10 minutos, mais ou menos. Oração. Gente, essa oração é realmente um período de oração. E a gente vai ter, dentro do treinamento, uma explicação já sobre isso. Memorização de versículos, 7 a 10 minutos. A lição bíblica, 15 minutinhos. Tá? Apelo, desafio, 5 minutos. Ou desafio, no caso, né? Também. Recapitulação, 10 minutos. E é algum tempo especial. Esse tempo especial, às vezes, eu uso como um tempo para falar sobre missões, trazer missões para eles. Encerramento de avisos, missões em outros lugares para eles conhecerem. Essa é uma sugestão, tá? Então, você vai adaptar de acordo com o que você conhece da sua tudo. Então, vamos lá para os cânticos, gente. Cântico. Pois, Salmo 43. Pois um novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Salmos 43. Por que é tão importante esse momento dos cânticos? Eu estava conversando com a irmã, que ela também ela tem um curso, é de Nésia. Perdão, irmão, se eu esqueci se eu só estou trocando seu nome.
Mas ela até falou assim, irmão, eu já fui em culto, a gente conversando, né? Eu fui em culto que começaram o louvor da criação, e aí depois a palavra era do evangelho, e aí quando encerrava já era outra coisa, não seguia uma linha, né? Quando terminava tudo, a criança não tinha aprendido um monte de coisa, ao mesmo tempo não tinha aprendido nada. Então, a gente vai ver que todas as partes de um programa, de uma aula, são importantes, né? Então, vamos começar aqui pelos cânticos. Normalmente, no início, são os cânticos, né? Então, através dos cânticos, o que vai acontecer? A criança vai aprender a adorar a Deus, né? Que é falar com Deus. Vai aprender a louvar, que é falar dele, né? Louvar os feitos, louvar quem ele é. Vai aprender as verdades bíblicas, que são ensinados através de cânticos. Cânticos bíblicos, gente, não é Aline de Barros, a dança do pinguim. Isso não é cânticos, isso é música para outra coisa. Mas não é um cântico, não é no momento do cântico, tá? Então, os cânticos têm que ter verdades bíblicas. Cria um ambiente alegre, de participação das crianças. As crianças cantam por toda parte, levando a mensagem da Bíblia. Gente, eu não sei aí com vocês, mas tem criança que tem uma preguiça de cantar. Parece que a gente consegue perceber até que a criança pode estar até com alguma enfermidade. Sério mesmo. Que é um desânimo, ou às vezes a gente vê com uma fraqueza. Então, olha o momento do cântico, vai conseguir perceber como está o coração da criança. Algumas são mais envergonhadas mesmo, né? Mas você vai conseguir sondar como é a personalidade daquela criança através do cântico. Naquele momento do cântico, você vai conseguir perceber bastante coisa. Então, é muito importante o louvor. O cântico, ele precisa... isso aqui é muito importante, gente. Eu tenho até testemunho. As crianças cantam por toda parte, levando a mensagem bíblica. Eu não posso dar muitos detalhes, mas eu conheço uma criança que eu estava de férias e resolvi levar de alguma forma o evangelho a essas crianças, que eu já sabia que estariam lá. E os pais totalmente cresceram na igreja, mas totalmente com descaso, hoje em dia, com o Senhor, né? Não levam as crianças à igreja, não participam, não fazem nada. E aí, alguém levantou a mão. Só concluindo, eu vejo o que é. E aí, a criança, eu tive aquele momento com ela, ensinando mesmo o livro sem palavras. E ensinei uma música muito simples. E ela aprendeu rápido. E eu depois, em outro momento, em outra casa, e eu ouvi ela cantando. Ela aprendeu e ela estava cantando, e ela memorizou, e ficou aquilo no coração dela. E eu, Senhor, que isso realmente fique no coração, que isso possa outras crianças ouvir, né, também. E é confiar, é semear a palavra, é semear o evangelho e confiar que o Espírito dará o crescimento. O áudio tá bom? Tá, que foi 8h30 que tinha faltado o áudio. Vamos lá. O cântico, ele precisa o quê? Ser bíblico, como eu falei. Então, leia a letra do cântico com atenção, né? Olhe. Aqui na igreja também faz parte do Ministério do Louvor. Gente, missionário faz parte de todos os ministérios da igreja. E aí, toda vez que a gente vai escolher um louvor, eu mostro para o Luan. Amor, olha aqui essa letra aqui. Ela passa no crivo de uma letra bíblica. E então, tenha também esse olhar de selecionar realmente letras bíblicas que falam verdades bíblicas, né? Não pense que é só um momento de alegria, um momento do cântico, de botar ali para as crianças dançarem, fazer gracinha, não. Mas realmente para louvar o Senhor. É necessário que durante o período de aula, com um propósito, tá bom? Que realmente você tenha, para começar, tem que planejar ele, né? Então, ele tem que ter um propósito, algo que inculque para se cantarem fora de sala de aula. Então, não precisa ser... creio que eu vou falar isso mais na frente um pouquinho. Mas não precisa toda
toda aula, toda vez, uma música nova. Não precisa, tá? Faça uma seleção. Eu tenho até uma seleção para mandar para vocês, que eu vou mandar lá também, tá? Nos arquivos de algumas sugestões de cânticos. É algo que realmente fique na cabeça delas, ao nível delas. As crianças pequenas, elas precisam e gostam de coisas simples. As maiores já variam. E as crianças, elas são literais. Então, a gente vai precisar ter bastante atenção nos cânticos. Eu vou ensinar já como é que a gente vai essa questão das crianças serem literais. Como a gente vai explicar para elas. Então, as pequenas, não dá para eu colocar um diante do trono para crianças daqueles gigantes, né? Aí a gente tem um grupo Três Palavrinhas, agora tem a Ednésia, que é a Ednésia mesmo, essa de cânticos, né? Você vai achar no Spotify, no YouTube, e eu vou botar o link para vocês também, tá? Que são cânticos realmente bíblicos, tá? A palavra do Senhor, e eles são letrinhas curtas. Alguns são maiores que outros, mas aí você vai adaptando. Tem o Cross, banda Cross, que é uma banda que canta versículos. São basicamente versículos cantados. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, oh, oh, oh. Salmo 23, e dá para aprender. Simples. As maiores, por exemplo, eu fico com de 9 a 11, 8 a 11. Então, eles já conseguem uma música maior. E eu achei linda, linda. Olhos fixos. Eu ouvi com Vinearde para crianças, né? Cantando ela, mas ela não é de um grupo, não é inicialmente de um grupo infantil. E ela é muito linda, gente, muito linda. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você. E aí eu peguei, digitei com a letra gigante, entreguei, imprimi, ó, levem para casa. Aí toda vez que elas estão fazendo a gente está fazendo algum trabalho manual, eu fico botando para elas ouvir, para inculcar na cabeça delas que nós vamos cantar qualquer dia desse na igreja. E aí, vamos lá. Boa melodia e notas altas, boa melodia. Por quê, gente? A melodia, não pode ser muito acelerada. A criança, ela não, às vezes não consegue compreender direito o que ela está ouvindo. As notas altas, elas dificultam. Tem a Fernandinho para crianças, Geração de Samuel, se eu não me engano. É um álbum que tem várias músicas. Só que aquele super abundante graça, a gente até cantou com as crianças aqui, a gente foi para cantar, a gente mudou o tom, porque fica alto, fica ruim para elas cantar. Tá? Então, preciso procurar um tom confortável. Os cânticos devem ser escolhidos com cuidado. Ajudam as crianças a expressarem a sua fé e a sua alegria, tá bom? E continuando ainda, vamos ver como a gente vai escolher esses cânticos. E eu tenho uma surpresa para vocês. A Edivânia já sabe o que é. Ó, os cânticos a gente precisa escolher com antecedência. Então, eu vou mandar umas músicas para vocês, uma lista, mas anotem mais as que são cantadas na igreja de vocês, tá bom? Salve, faz a playlist no YouTube, tá certo? Porque precisa estar ligada, precisa estar preparado o evangelista de crianças. Ele reforça isso. Porque a irmã não está bem por causa do ar-condicionado. Secou a garganta. Vamos lá. Oi, viu? Por isso que a ponta está gravada, porque vai acontecer imprevisto. Vamos lá. A melodia própria, né? Reforça o ensino da lição bíblica do dia. Precisa estar casado. Aqui, segunda bolinha. Ele precisa estar casado junto com o que é ensinado. Preocupem para a série. Cânticos. Precisa estar casado com aquilo que é ensinado, tá? Porque ele precisa reforçar. A criança ouviu a palavra, ela ouviu João 3,16. Então, ela vai ouvir
ela vai na lição bíblica. Então, ela vai estar ali com o coração também cantando a canção, a melodia daquilo que ela aprendeu. Ajuda a fixar. Apropriada para as crianças, como a gente já viu um pouquinho ali atrás. Para os maiores, introduzir hinos cantados com os adultos, mas ensina uma estrofe por vez, porque os maiores vão crescer. Tá? É tanto aqui os de... Quando começa a ficar 10, 11 anos, eles já precisa estar participação ali daquela junto com a igreja, tá? Conhecendo ali os louvores junto com a igreja para estar cantando durante o culto. Gente, crianças pequenas conseguem. A gente tem a filha aqui da Célia, que ela tem 3 anos. Gente, ela aprende a música das irmãs. Porque a Célia fica escutando muito em casa. Mas voltando aqui, a gente precisa estar também dentro da sala de aula introduzindo aos poucos essas canções. Com música grande, você vai cantando estrofe por estrofe. Eu hoje aprendi essa parte do estrofe, na outra estrofe, cantor cristão, aquacristão, os inários, né? Tem livros e as crianças podem aprender. E você também pode estar fazendo, como eu falei, bota lá enquanto elas estão respondendo a atividade, enquanto elas estão no momento de uma dinâmica, né? Olha, tudo é intencional. Tudo é intencional na hora daqueles poucos minutos, daquela 1 hora que você tem ali com as crianças. É intencional. A mensagem realmente é uma mensagem real, espiritual, letra clara, fácil e com visual apropriado. Gente, eu trouxe aqui esse visual, que ele dá para uma sala pequena, tá bom? Uma sala pequena. Ele é metade daquele colossete, que é também uma cartolina, eu dividi no meio e coloquei o visual dele. Foi no Natal. Você pode pegar e só colar no colossete que fica arrumadinho. Você pode, se tiver um quadro e tiver alguma forma assim, algum auxiliar, para escrever também a letra no quadro, imprime a letra e dá para as crianças. Se for agora um culto, né? Culto da igreja grande, data show, porque tem que a criança poder conseguir enxergar. Aqui a gente nem usa muito essa de visuais para mostrar, só realmente quando é algum EBF, algo assim, algum evangelismo nos bairros. Por quê? Porque aqui nossas crianças, pelo menos as mais velhas, a gente tem criança de 11 anos que não sabe ler, entendeu? Então, para ela é melhor, às vezes, acompanhar aqui pertinho, para tentar compreender aqui pertinho. Eu imprimo com letra grande, gente. Não vai porque a criança tem a vista boa. Aí bota a fonte 10. Tem vezes que eu boto fonte 15. As crianças poderem enxergar bem. E é porque eu boto metade. Assim, a folha 4 eu corto, tá? Ou dou a folha grande mesmo. A criança tem a vista boa, mas é bem melhor uma fonte, o tamanho bem claro para ela. Para diversas partes da aula, período de oração, missões, oferta. Pronto. É aqui que eu tenho um brinde para vocês. Gente, alguém levantou a mão? Gostaria de falar agora? Pode abrir o microfone. Aqui só aparece para mim assim, Galaxy. Galaxy A20. Alguém quer falar? Era só naquele momento. Não? Tá bom, então. Vamos lá. E aí, nesse momento é que eu tenho para vocês isso aqui. Eu fiz 2 canções pequeninas. Eu vou botar até a letra, para que vocês possam ver. Daí também. Pronto. É um cântico de boas-vindas. Boas-vindas, foi minha parede. É um cântico de boas-vindas e o cântico do momento de oração.
tá? Eu estou usando o ukulele, e aí já vai com vocês também para sempre. Você pode usar o violão, o teclado, ou não, usar o que você quiser. Chocalho. Vamos provar assim. Bom dia, como está? Que alegria te encontrar. Esse dia especial, a Deus glorificar. É boa noite? Boa noite, como está? Que alegria te encontrar. Esse dia especial, a Deus glorificar. Bom, e aí eu mando áudio também. A outra é essa daqui, da oração. Essa aqui eu nem uso o ukulele para cantar, não. Normalmente eu quero é que eles se acalmem, porque para a gente poder cantar. Vou orar ao Senhor, eu sei que Ele vai ouvir. Vou orar ao Senhor, eu sei que Ele vai ouvir. Fecho os meus olhos, uno minhas mãos, me concentro de todo o coração. Aí a gente ora. São duas canções que a gente preparou, que vocês podem estar usando, tá? Não, como eu falei para vocês, normalmente essa segunda eu não uso o ukulele. E as crianças aqui já memorizaram. O meu primeiro, eles estão agitados. Feche os meus olhos, minhas mãos. Aí eles vão se acomodando, se aquietando, para a gente poder orar junto. Eu vou mandar o áudio lá no grupo, tá, gente? Não se preocupe. Essa aí é no Cabreiro. Ela é cheia. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é lá no Cabreiro, gente, embaixo de um pé de manga. Isso foi na Páscoa. Não, foi no Plano da Salvação. Foi um evangelista Plano da Salvação. E vocês estão vendo que aí tem criança e as mães das crianças, e os pais e tios, e crianças maiores e menores. É um dos maiores desafios. Estou vendo, Rosana. Um dos maiores desafios é esse, de você estar com criança pequena até as crianças grandes, pregando o evangelho. Pode abrir o microfone, Rosana. Pode falar. Não, na verdade, eu apertei sem querer. Pode continuar. Pode continuar, desculpa, apertei sem querer. Não tem problema. Então, aí foi no povoado Cabreiro, povoado que nós temos ido, né, pregar o evangelho lá. E aí são essas crianças. Aí é um banco, vocês vão ver ó, no tijolo, ou colocaram uma viga aí, porque estavam em construção na casa, aí aproveitaram e botaram aí. E é uma bênção lá. Eu estava grávida aí do Matias, gente. Não era só gordinha, não. Essa barriga aí era do Matias. Vamos continuando aqui. Ó, como é que a gente vai ensinar um cântico novo? Tem a letra do cântico escrita no visual para que todos possam ler, ou daquela forma que eu falei, né? Papelzinho. Faça uma pequena introdução para explicar o cântico, tá? Às vezes tem uma palavra que não está dentro do vocabulário ali, do contexto que você tá bom? Não explica só aquela palavra, não. Você vai introduzir o cântico de forma a mostrar, olha, nós temos uma nova canção, aí abre e mostra, lê, vai cantar ele todinho de uma vez. Se você usar playback, não liga o playback agora, tá? Lê com ele, canta mostrando as palavras que você vai seguindo. Assim, ó, não sei se vocês estão me vendo, mas estão vendo a apresentação, né? Mostrando assim, o professor deverá cantá-lo todo uma vez, entendeu? Para a criança acompanhar. Leia a letra, pronunciando claramente cada palavra. Explique o significado das palavras difíceis para as crianças. Explica a mensagem central do que o cântico fala, né?
Achei tão lindinho uma que o Marcos colocou outro dia, que é Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele cura, Ele faz feliz, se Jesus é maravilhoso. Só isso, a canção é linda. E aí eu fui conversar com ele sobre Jesus ser maravilhoso, não só pelo que ele faz, né? Porque realmente ele é maravilhoso, ele nos salvou, ele é bom, ele é fiel, entendeu? Vai explicando para a criança. Gente, eu estou falando isso tanto na sala como também com seus filhos. As canções que ele escuta, você coloca para ele, não espera ele aprender sozinho, não, por si só, o que isso quer dizer, não. Explique para ele, tem um tempo com a criança, mesmo que seja na hora que vocês estão catando os brinquedos, tá? Mas explique para a criança aquilo que você tem, explique aquilo que você tem ensinado, explique aquilo que você quer realmente que ela absorva, que ela inculque no coração dela. Cante os cânticos algumas vezes, isso repita em aulas posteriores para que fique bem gravado. Tem um programa de música, né? Como eu falei, a playlist. Cante diferentes tipos de cânticos. Tem nessa playlist os evangelísticos, o de vida cristã, né, de crescimento, de missões, de louvor a Deus, de adoração, de oração. Tem um tão legal, que é o evangelístico. Você pode estar ensinando sua criança a estar cantando na escola, por onde ela andar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Se eu não me engano, o Baruch gravou ela também, mas os Três Palavrinhas gravou ela. E aí, na versão Três Palavrinhas, elas vão gostar mais, né? Aí, se for os mais velhos, vão gostar mais da versão do Baruch. Cante os cânticos com gestos, seja visual, né? Divida em grupo. Agora as meninas, Jesus, Jesus, os meninos, nele a gente pode confiar. Então, divida em grupo, todo mundo, entendeu? Traz a animação, a alegria de estar louvando ao Senhor, né? De estar participando. E demonstre prazer, gente. Eu falo aqui com os professores, falo aqui também com os pais, demonstre prazer e alegria de estar cantando, servindo ao Senhor, de estar, olha, no momento do louvor, na hora do culto, na hora do culto estar ali com a criança, é difícil. Eu tenho três, como eu falei para vocês, três meninos bem felizes. E aí, você pega, às vezes você tem que estar agitando um, segurando o outro, quer correr atrás de outro, tá? E aí você tenta manter junto e demonstra a alegria de estar ali na igreja, servindo, louvando o Senhor junto com os irmãos, sabe? Em casa, demonstra a alegria de estar louvando ao Senhor. Um que eu lembro muito é o Maravilhoso, do Eri Soares, é um corinho, né? Maravilhoso é estar em tua presença. E eu estou lavando a louça, mas eu estou na presença do Senhor ali, entendeu? Então, maravilhoso é poder te adorar. Deixa a criança ver que você está amando louvar o Senhor, tá? Adorar o Senhor, cantar ao Senhor. Coloque louvores no carro, coloque louvores em casa, coloque um louvor e tenha um novo cântico em sua boca, em seu coração. Gente, nós estamos ensinando crianças, mas nós precisamos mudar primeiramente em nós. Elas estão vendo. Elas estão mais vendo o que a gente está fazendo do que a gente está falando. Porque a gente fica com aquele discurso enorme e elas não estão vendo isso na gente. Não estão vendo. Meu filho, a gente precisa amar a palavra, a gente precisa amar estar orando, estar buscando ao Senhor. Ela não vê a gente ler a Bíblia, ela não vê a gente orando, ela não vê a gente buscando. Olha, você pode confiar no Senhor. Ela só vê a gente reclamando, ela só vê a gente desesperado porque tem alguma coisa para acontecer e a gente naquela ansiedade. Ela não está vendo a gente confiando em Deus. Então, nós precisamos estar sendo exemplo em toda e qualquer circunstância daquilo que nós sabemos que é o correto. Olhar para Cristo. Há uma pulseirinha, há uma frase que muitos usam, a PEC até vende a pulseirinha, que é o que Jesus faria. É o que Jesus faria. Eu acho que Jesus não reclamaria, não acordaria reclamando. Eu acho que Jesus não preferiria
estar fazendo qualquer outra coisa, a não ser glorificando ao Pai. Entendeu? A própria vida de Cristo era glorificando ao Senhor e tudo. Eu acredito que se tivesse televisão naquela época, e se Jesus fosse assistir, ele iria assistir se ele fosse assistir, tá, gente? Não estou tentando falar heresia aqui, não. Mas é no sentido dele, ele também buscaria coisas que glorificassem ao Pai. Né? Nossos filhos estão vendo, as crianças estão vendo. E, tristemente, parece uma realidade longe da gente também, crianças que estão perdidas aí. Mas eu fui à cidade vizinha aqui, agora de noite, e na volta, a gente parou rapidinho para comprar um lanche, e eu vi uma criança com um tablet desse tamanho, e um rachado bem grandão com as orelhas, e escutando, e assistindo uma menina rebolando um funkzinho aí, qualquer. E o pai na mesa, assim do lado, meu Senhor, misericórdia, tu viu, Sara? Não... a mente da mãe aqui. Eu percebi aquela criança que ela estava ouvindo, que ela estava assistindo. Ela estava assistindo uma menina de blusa preta, short extremamente curto, jeans, no meio dos matos. Não era autoprodução, não. Era no meio dos matos. E o pai ouvindo. E a tablet desse tamanho, o pai vê também. Pouco se importou, depois terminaram de lanchar, subiram na moto e foram embora. Então, as crianças elas precisam ouvir o Evangelho. As crianças precisam ouvir o Evangelho hoje. Hoje, a APEC, eu até recomendo, gente, quem não tem ainda, invistam na Bíblia da APEC. É um curso, se você se debruçar ali na Bíblia, em todas aquelas aplicações, todos os preparos que tem ali, dá certo. E aí, o que acontece? A APEC, ela fala o seguinte, ela pega a alegoria de 3 velas, uma vela nova, uma média, uma mais nova, e uma já se acabando. E a vela nova é como a criança, ela tem toda a vida dela para ser gasta no reino de Deus. Ela tem toda a vida dela para ser gasta a propagação do evangelho, para estar servindo ao Senhor Jesus. O adulto tem meia vida e o idoso já está no final. Então, as crianças são extremamente importantes para o crescimento do reino de Deus. As crianças, porque a gente pensa assim, mas é criança. Mas está salva. Não está salva. Quem salva é Jesus. As crianças precisam de Jesus. Não há outro meio de salvação fora de Jesus. E as crianças precisam de Jesus para ser salvas. Amém? E nós precisamos estar realmente empenhados nessa missão. Os irmãos têm alguma dúvida? Nós vamos continuar amanhã sobre lição bíblica, sobre memorização de versículos, tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui. Os irmãos têm alguma dúvida? Algum adendo para fazer? Algum enriquecimento? Tudo certo? Podem abrir o microfone, gente. Eu vou sair de novo aqui, Alice. Podem ficar à vontade. Mais alguém? Cri, cri, cri. Não? A gente pode encerrar? Os irmãos, se quiserem falar alguma coisa, podem mandar também no WhatsApp, tá, gente? A gente vai estar esse mês aí todo prestando essa assistência, 4 semanas, prestando essa assistência a vocês. Se você tem algo que possa compartilhar também com a gente, pode compartilhar lá no WhatsApp. Bora ajudar uns aos outros, tá certo? E até amanhã a gente coloca essa aula gravada e também os arquivos. Eu não vou sendo bem sincera com vocês, não vou prometer enviar hoje, porque eu não sei como é que está a situação do Matias ali em casa com o Luan. Então, provavelmente eu vou chegar lá, ele ainda esteja acordado, não sei. Mas se eu conseguir hoje, eu faço hoje. Se não, amanhã de manhã eu estarei fazendo para vocês, tá bom? Amanhã também, gente. Estou na expectativa amanhã. Isso é muito bom para mim. O Senhor, ele também me traz despertares todos os dias. É como pregar um espelho. Ainda bem que eu estou me vendo. E vamos orar? Eu queria que alguém orasse. Alguém pode abrir o microfone e orar por a gente? Orei no início, se alguém quiser
Orar agora. Vou fazer o sorteio aqui, se ninguém Posso se tocou. orar? Ora, Posso Rosa. orar? Amém. Bem, Deus maravilhoso, nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, Pai. O Senhor sabe, Pai, a intenção de cada um que está aqui. O Senhor sabe, Senhor Deus, o desejo de cada um de nós, Pai. Só Tu conhece. Que o Senhor continue, Deus, aumentando, Deus, esse amor pelas crianças, pelo Teu reino, por fazer a Tua vontade, que o Senhor capacite a cada um de nós mais e mais para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Pai, esses próximos encontros que a gente vamos ter, que possa ser maravilhoso como foi hoje, que o Senhor repreenda todo empecilho, tudo aquilo que possa ocorrer. Guarde, Deus, também a noite e o descanso de cada um que está aqui, para a glória do Teu nome, meu Deus. Nós já te louvamos, já te agradecemos por tudo. Amém. amém, gente. Até amanhã. Deus abençoe. Boa noite a Amém. todos. Até amanhã. Tá. Em pé.